Bom dia a você que nos assiste nessa manhã em mais um culto semanal da FLT. Hoje, nessa manhã, queremos nos reunir no nome do nosso Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo, para termos um momento de culto no qual podemos louvar, agradecer e estar na presença do nosso Deus para ouvir da sua palavra. Eu vos saúdo com um versículo de João 14,6, que é o lema da semana e que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ele é quem revela em sua pessoa a face do Pai. Isso significa que a única forma de chegar ao Pai é por meio do Filho. Aquele que tem um encontro pessoal e íntimo com Jesus é colocado por Ele na presença do Pai. Por meio de Jesus, na cruz, que o amor do Pai é revelado a nós. É quando recebemos o perdão dos pecados e recebemos o Espírito Santo. Nessa manhã, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, por meio de sua presença e de sua palavra, quer estar entre nós, nos mostrando um caminho que leva ao Pai. Um caminho que nos quer levar ao conhecimento e reconhecimento do nosso pecado. Por meio do perdão dos pecados, Ele quer nos dar vida, vida eterna no céu. E na perspectiva do reino de Deus, já iniciado com Jesus, também já quer nos dar vida plena hoje. E é no nome desse Deus que nós nos reunimos nessa manhã, e é por meio dessa palavra que Ele nos saúda. E eu convido para que possamos nesse momento termos um momento de oração para chegarmos na presença do nosso Deus. Senhor, muito obrigado porque podemos nos reunir aqui em culto, te louvar, te agradecer. Senhor, pedimos que nessa manhã o Senhor preencha esse lugar, em cada casa onde estamos assistindo também por meio da live, nos preencha, Senhor, com a Tua presença e por meio da Tua palavra, Senhor, nos mostre o caminho, nos revele, Senhor, o nosso pecado e te pedimos, Pai, que nesse momento também os nossos pecados eles possam ser colocados diante da Tua presença, para que possamos também conseguir ouvir aquilo que a Tua boa palavra quer nos dizer. Em Teu santo nome que oramos e agradecemos. Amém. E nesse momento eu convido você a louvar com nós cantando um hino. Entrego tudo, sim, por ti darei.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Neste próximo domingo, nós celebraremos o 5º domingo após a Páscoa, domingo intitulado por Cantate. E este domingo de Cantate tem como base o versículo 1 do Salmo 98, onde nos diz: Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. E essa vitória, alcançada por Deus, pela sua destra e seu braço santo, ela se encarnou, ela se concretizou em nossa vida, como a Páscoa nos lembra bem, se concretizou em Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, a sua vida e principalmente na sua morte e ressurreição. Morte que foi em favor de nós, para a remissão dos nossos pecados. E ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte, a vitória sobre a escravidão do pecado. E nós, pela fé em Jesus Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. A salvação, ela é já uma realidade. A salvação eterna, trazida por Cristo e consumada por Cristo na cruz, ela já é uma realidade na nossa vida. E ela se manifesta de inúmeras formas. A nossa vida, ela nos conduz à salvação. A nossa vida que nós estamos vivendo aqui na Terra. Pela fé em Cristo, tudo que nós vivemos conduz a gente para viver essa salvação, para a consumação dessa vitória no fim dos tempos. E o texto base da nossa reflexão nos mostra um pouco desse vislumbre, dessa vitória da salvação eterna em Cristo Jesus. E convido então a comunidade para que nós possamos ler os versículos do texto que está previsto para este 5º domingo após a Páscoa. Texto que está no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 a 60. Eu leio esses versículos na Nova Tradução da Linguagem de hoje. E a palavra do nosso Senhor diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora, da cidade, e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles apedrejavam, enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Até aqui a palavra do Senhor. A vida de Estevão e o seu martírio nos podem ilustrar uma forma de que nós possamos viver essa vitória da salvação na nossa vida de fé. Talvez você esteja se perguntando: de que forma o martírio de Estevão pode nos mostrar? De que forma o martírio de Estevão ilustra a forma de podermos viver essa salvação na nossa vida de fé? Será que nós temos que morrer do jeito que ele morreu? Não exatamente. Estevão, ele foi alguém escolhido por Deus e pelo qual alguém que foi usado para servir a comunidade. Nos primeiros capítulos de Atos, onde nos mostra
onde o texto nos mostra o começo da igreja primitiva após a manifestação de Pentecostes, ilustra alguns episódios específicos. E a partir do capítulo 6, acontece uma mudança na estrutura da comunidade, onde os apóstolos escolhem 7 diáconos para poder servir a comunidade, para que eles possam se dedicar apenas à proclamação da palavra do Evangelho. E Estevão é um desses 7 que foram escolhidos para servir a comunidade, para servir à mesa e ajudar no serviço à comunidade. Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo, como o texto de Atos, a partir do capítulo 6, ele ilustra para nós. Foi um homem cheio do Espírito Santo e que transbordava esse testemunho do Evangelho através da sua vida, através do seu trabalho, pelo qual ele foi chamado. E em meio à sua jornada de vida, em meio a esse trabalho, ele acabou sofrendo injustiças. Ele foi injustamente acusado de estar blasfemando contra Deus, está testemunhando contra a palavra do Evangelho. O capítulo 6, a partir dos versículos 8 até o final do capítulo 6, nos mostram como aconteceu essa acusação e como Estevão foi encaminhado para ser julgado pelo crime que ele supostamente estava cometendo contra o Evangelho e contra a igreja. E a partir do capítulo 7 de Atos, Estevão então ele faz a sua defesa. E nessa defesa ele faz uma pregação, basicamente. Ele traz uma palavra de exortação a todos aqueles que o acusaram, que o estavam acusando. E nessa exortação, perante todo o Sinédrio, ele relembrou a história do povo de Israel, desde lá da libertação do Egito, por Moisés. E ele relembrou essa história e ele destacou como sempre o povo de Israel, mesmo depois de tanta ação maravilhosa do Espírito de Deus em favor do povo, o povo sempre rejeitou e tratou até mesmo com ingratidão tudo aquilo que Jesus Cristo, aliás, tudo aquilo que Deus fez em favor do povo. E como nós muito provavelmente bem lembramos, Deus fez grandes maravilhas. Durante o dia, no calor escaldante, para que o povo não sofresse, não até morresse nessa caminhada, Jesus Cristo mandou uma nuvem para que bloqueasse o grande calor que acontecia no deserto durante o dia. E durante a noite vinha uma coluna de fogo mandada por Deus para que eles pudessem ficar aquecidos e não morressem de frio, no grande frio que ficava no deserto durante a noite. Mandou o maná dos céus para que eles pudessem se alimentar. Mandou codornizes para que eles pudessem comer carne durante esse tempo. E mesmo assim, em vez de se manterem firmes com Deus, eles sempre rejeitaram essas ações, murmurando e reclamando de saudades do Egito, de saudades do tempo de escravidão que eles viviam. Até mesmo fizeram ídolos e se voltaram e pararam de adorar a Deus durante toda essa jornada. E desde esses tempos, durante toda a história do povo de Israel, ele sempre rejeitou a ação do Espírito de Deus, rejeitou aquilo que Deus fazia. E no encerramento dessa defesa, Estevão diz nos versículos 51 a 53 do capítulo 7: Como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram?
Eles mataram os mensageiros de Deus que no passado anunciaram a vinda do bom servo. E agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. E após esse encerramento, então, os fariseus, os líderes no Sinédrio, ficaram irados. Se voltaram e mataram mais um profeta, mais um servo de Deus, como nós vimos no texto que nós ouvimos anteriormente, no martírio de Estevão. E nós podemos detectar aqui que, assim como esses líderes de Israel, assim como o povo de Israel, se volta contra Deus quando permanece no pecado e não ouve a palavra do Evangelho, nós também, quando nós preferimos seguir a nossa vida, preferimos continuar na escravidão do pecado, e nós não damos ouvido ou rejeitamos a exortação que a palavra de Deus nos traz, nós também fazemos a mesma coisa. Nós também, assim como a palavra de Deus nos diz, quando nós não participamos da comunhão com Cristo ou participamos da comunhão com Cristo de forma indigna, nós estamos tomando para nós a culpa e a condenação pela morte de Cristo. Na palavra da ceia, na instituição da ceia, conforme nós lembramos, se nós tomamos a ceia de forma indigna, sem ter comunhão com Cristo, nós estamos trazendo para nós a condenação. E através dessa história, de tudo isso que foi explanado aqui, até o martírio de Estevão, eu destaco aqui 2 aspectos dos quais a gente pode perceber como a gente pode viver a vitória da salvação na nossa vida de fé. E o primeiro aspecto, ele se dá na perseverança no testemunho do Evangelho, mesmo em meio à adversidade. O Evangelho, ele não tem a função apenas de confortar. A palavra de Deus, ela não só nos conforta. Pelo contrário, muitas vezes a palavra de Deus, ela vem para tirar a gente da zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? O pecado, ele nos tenta a permanecermos parados, a nos acomodarmos perante a graça que está disposta a nós. Mas não é justamente para o contrário que a graça de Cristo, que a palavra de Deus nos chama. Ela não nos chama a se acomodar, a sentar em cima da graça que nós recebemos e simplesmente esperarmos tudo acabar. Ela nos chama a viver o Evangelho. A palavra de Deus, o Evangelho, ele não vem de forma estática. Ele não nos chama a viver como totens, como estátuas que apenas brilham e mostram o quanto somos cristãos. Ela nos chama a exercer esse testemunho por meio do amor de Cristo, manifestado em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa vida como um todo. Assim como aconteceu com Estevão, por exemplo, como aconteceu com Estevão, nós somos chamados também a viver esse amor por Cristo e esse amor de Cristo com nossa vida, a perseverar no testemunho do Evangelho. A fé em Jesus Cristo, ela também não nos livra do sofrimento. Ela não vem para acabar com todo o sofrimento imediatamente, pois nós vivemos num mundo que jaz no maligno. A fé em Jesus Cristo, ela sim nos fortalece para que nós saibamos viver, e nós saibamos até mesmo sofrer, se for preciso, em nome do Evangelho.
nesse testemunho do Evangelho de Cristo. Como o próprio Cristo nos afirmou no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, palavra que certamente todos nós já ouvimos, ou praticamente todos nós já ouvimos alguma vez. Jesus Cristo nos diz: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. E pela fé em Jesus Cristo, nós também podemos vencer. O mundo, nós podemos vencer tudo aquilo que vem contra o Evangelho. Assim como os membros do Sinédrio foram contra o testemunho de Cristo proclamado por Estevão. Nós também teremos essa vitória por meio de Cristo, por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Conforme também Paulo nos afirma em 2 Coríntios 12, versículo 10. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A fé em Jesus Cristo nos traz a fé na Palavra de Deus, pela qual o Espírito Santo opera a vida em nós. Essa palavra nos traz a força de Cristo, quando nós permanecemos firmes na Palavra de Deus, no Evangelho que Cristo nos deixou. Nós recebemos a força de Cristo para continuarmos perseverantes, mesmo em meio a fraquezas, insultos, perseguições, dificuldades que nós vivemos por causa do nosso testemunho do Evangelho, por causa da fé que nós vivemos. A vitória da salvação na comunhão com Cristo nos faz perseverar no testemunho do Evangelho, primeiro aspecto que nós vimos, e a vitória da salvação na comunhão com Cristo também nos faz um segundo aspecto, também nos traz um segundo aspecto. Nos traz a vivência dessa comunhão com Cristo em nosso sofrimento. Nos traz a comunhão com Cristo também em meio ao sofrimento. Nós, pela fé em Cristo Jesus, a gente tem comunhão plena com Cristo. Não é uma comunhão simples, uma comunhão apenas na comunidade, apenas em momentos que nós prestamos culto ou louvamos a Ele, em toda a nossa vida, inclusive nos momentos de sofrimento. Quando nós sofremos na nossa vida, se nós temos fé em Cristo Jesus, nós nos unimos em comunhão com Ele, também em meio ao sofrimento. A presença de Cristo está conosco em meio a esses sofrimentos que nós passamos. Independente daquilo que nós vivemos, seja questões de doença, questões de luto, quando nós perdemos alguém que nós amamos de forma inesperada, de forma precoce. Só o Senhor sabe o quanto nós sofremos quando nós temos problemas de saúde, sejam eles mais leves ou mais graves. Só o Senhor sabe quantas vezes a gente vive essas situações e elas muitas vezes tiram o nosso chão. Se nós temos a fé em Cristo Jesus, se nós vivemos mediante a palavra do Evangelho, a presença de Cristo, ela se faz manifesta em nossa vida, em meio a esses sofrimentos. Ainda que nós talvez pensamos que não conseguiremos suportar, Cristo está conosco, em comunhão com a gente, dando seu ombro para que nós possamos nos recostar nele e sofrermos e chorarmos o que temos para chorar, derramarmos as lágrimas que nós temos para derramar. Cristo,
o Evangelho de Cristo serve também para enxugar as nossas lágrimas, para nos trazer essa comunhão com Ele em meio ao sofrimento. Como a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 17 e 18 nos diz: Nós somos seus filhos, e por isso receberemos as bênçãos que Ele guarda para o seu povo, e também receberemos com Cristo aquilo que Deus tem guardado para Ele. Porque se tomamos parte nos sofrimentos de Cristo, também tomaremos parte na sua glória. Eu penso que o que sofremos durante nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Só Deus sabe que sofrimento que cada um e cada uma de vocês que nos acompanham neste momento, que participam desse culto, estão passando. Só Deus sabe. Mas vocês podem ter certeza, nós podemos ter certeza, que qualquer sofrimento que nós vivemos, nós tomamos parte no sofrimento de Cristo pela fé, e certamente também tomaremos parte da glória, da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. O que nós vivemos hoje não tem nem comparação com a glória que nos aguarda no nosso fim. Fim que não acabará com tudo, mas que será apenas o começo da eternidade com Cristo. Apesar de não ser agradável, de não serem agradáveis, os sofrimentos que nos tiram da zona de conforto, que nos tiram o nosso chão, também nos trazem uma grande sabedoria. Eles nos fazem direcionar o nosso olhar para o que realmente traz sentido para a nossa vida, para aquilo que mais importa em nossa existência. Tudo que nós vivemos aqui na Terra tem sim a sua importância, nos traz ensinamentos, muitas vezes, mas o que mais importa não é o que está aqui. Não é aquilo que nós enxergamos, mas está presente naquilo que nós não enxergamos com nossos olhos carnais. Conforme a palavra de Deus, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, nos dizem: Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. A palavra de Deus, ela, nos momentos de sofrimento, ela pode nos direcionar os nossos olhos para aquilo que nos aguarda ali na frente, para a salvação que nos aguarda. E essa glória da salvação é muito maior do que a nossa pequena, transitória e passageira vida. Como a palavra de Deus diz, a nossa vida é apenas um sopro, mediante a toda a eternidade que nós temos pela frente. E quando nós temos essa vida com Cristo, essa comunhão com Cristo, por meio da palavra que nós ouvimos e que nós apalpamos durante a palavra da ceia, durante a Santa Ceia que nós temos. Nessa palavra a gente pode manter os nossos olhos firmes naquilo que nós não vemos, mas que certamente nós veremos na consumação dos séculos. Assim como Estevão fez, nós somos chamados a proclamar o Evangelho com a nossa vida, a mantermos-nos perseverantes nesse caminho até a nossa morte. E, assim como em nossa vida, também na nossa morte, nós vivermos a comunhão com Cristo Jesus.
Pois se nós temos a nossa vida em comunhão com Cristo Jesus, até mesmo a nossa morte será lucro. Pois o nosso viver é Cristo. Para concluir, eu quero deixar uma pergunta para que nós possamos levar daqui adiante e pensarmos nas nossas casas, naquilo que nós estamos para fazer durante o restante desse dia. Deixa essa pergunta para que nós pensamos. Será que nós estamos realmente dispostos a abrir mão da nossa vida por amor de Cristo, assim como Estevão fez? Será que nós estamos dispostos a morrer pelo testemunho do Evangelho de Cristo? Pensemos nisso. Que essa palavra nos anime a refletir o quanto o Evangelho de Jesus Cristo, que Jesus Cristo nos deixou, tem sido importante para a nossa vida. Que essa palavra do Evangelho, pelo intermédio do Espírito Santo, possa gerar vida plena e verdadeira, para que nós possamos transbordar o amor de Deus dentro de nós, fazendo brilhar a luz de Deus para todos os que nos cercam, para todos os que nos veem, para que eles também possam receber essa luz, receber a palavra do Evangelho e ter comunhão com Cristo, juntamente conosco. Amém. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, nos diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Queridos, que essa palavra que ouvimos nessa manhã possa ser luz e que ela possa iluminar nosso caminho, assim como a boa vontade de Deus para a nossa vida. Que Deus possa nos conduzir naquele que é o caminho e que possa nos trazer vida verdadeira e que possamos ir para nossas casas, para os nossos lares, para o nosso trabalho, para o nosso dia e para a nossa semana com a bênção e a presença do nosso Senhor, aquele que é a luz, aquele que é o caminho. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê da paz. Vamos na presença do nosso Senhor. Amém.